por volta de 1920, alguns pensadores se reuniram e criaram um instituto de pesquisa dentro da Universidade de Frankfurt. Basicamente, pessoal, a Escola de Frankfurt é o nome pelo qual a gente chama um grupo de pesquisa, beleza? Assim, ó, na simplicidade, indo direto ao ponto, o que aconteceu foi que por volta de 1920, alguns pensadores se reuniram e criaram um instituto de pesquisa dentro da Universidade de Frankfurt. Ela vai ser criada ali na década de 1920 e o objetivo é tentar criar novas teorias para explicar um novo mundo. Vamos tentar agora fazer essa frase não ficar ridícula? Ó, a intenção da Escola de Frankfurt era criar novas teorias para tentar explicar esse novo mundo. Mas isso pode fazer um pouquinho mais de sentido. Eles vão falar, pessoal, esses pensadores, que tem muitas teorias, né, do século XIX, por exemplo, do século XVIII até, muitas teorias importantíssimas, só que precisam ser lapidadas para serem utilizadas no século XX. Quando eu digo que eles querem criar novas teorias para explicar um novo mundo, é porque os membros da Escola de Frankfurt, principalmente ali os caras como o Adorno e o Horkheimer, que vão ser os dois mais importantes para o nosso conteúdo de indústria cultural, né? Porque são eles que vão elaborar esse conceito. Mas quando a gente fala desses pensadores, eles estão pensando assim, ó, poxa, a sociedade mudou muito nos últimos anos. Lembra que eles estão na década ali de 1920. Então, poxa, a sociedade mudou muito nos últimos anos. Pensa que, pô, a transição do século XIX para o século XX é o contexto do auge da segunda revolução industrial. Em questão de 10 anos, pessoal, as coisas mudam num ritmo muito forte no auge da segunda revolução industrial. Então, de fato, o que eles enxergam é uma nova sociedade, uma sociedade diferente daquela que tinha sido analisada por Marx, por Freud, por Hegel, por Kant, por Max Weber. Então, o que eles vão dizer? Muitas teorias importantíssimas já foram criadas, mas talvez seja o momento de adaptar um pouco algumas dessas teorias para que elas sirvam melhor ao século XX. Então, a Escola de Frankfurt busca criar novas teorias a partir dessas teorias já existentes. Eles utilizam muito bem os pensadores anteriores. Já vou falar sobre alguns deles. Eles fazem um uso muito inteligente de influências nas suas teorias. Mas a intenção básica é se aproveitar dessas teorias mais clássicas, fazendo com que elas se adaptem a esse século XX, dos meios de comunicação, da sociedade de massa, né, dos meios de comunicação de massa, da sociedade de massa, de um capitalismo já industrial extremamente consolidado. Então é isso que eles vão tentar fazer, ok? E me parece que é quase indiscutível, né? Tá, é discutível, muita gente critica pra caramba a Escola de Frankfurt, mas que eles criaram teorias novas a partir dessas influências anteriores, me parece que não existe tanto debate quanto a isso, beleza? Então aqui nós temos quando, década de 1920, por quê? Para criar teorias mais condizentes com essa nova realidade do século XX, da segunda revolução industrial já consolidada. E daí, pessoal, agora nos encaminhando para esse conceito de indústria cultural, que eu acho divertidão, existem dois conceitinhos anteriores que vão facilitar a nossa vida para compreender o restante, tá? Um deles eu vou chamar de teoria crítica. Um desses conceitos que eu quero que a gente entenda é o conceito de teoria crítica. O próximo conceito vai ser o conceito de razão crítica. E daí sim eu chego em indústria cultural, beleza? Então, de fato, o meu projeto hoje é que tu entenda a construção desse conceito de indústria cultural da maneira mais aprofundada possível, entendendo até os conceitos que foram necessários antes desse para que ele pudesse surgir, tá? Então, dentro da Escola de Frankfurt,
surge a proposta de uma abordagem de análise social, de uma abordagem de estudo sobre a sociedade, chamada de teoria crítica. Essa teoria crítica significa muitas coisas, tá? Primeiro, é uma teoria que vai criticar as concepções envolvendo a cultura de massa, como a gente tinha comentado antes, aquele conceito que reduz a capacidade humana. Então a ideia de teoria crítica já parte dessa visão. Outra questão importante, dentro do conceito de teoria crítica dessa escola de Frankfurt, existe a proposta de estudar, sim, pensadores clássicos, mas aceitando adaptá-los a uma nova realidade. O que esses caras falavam, o pessoal da escola de Frankfurt? Que muitos pensadores, e a gente poderia usar o exemplo do Marx na visão deles, muitos pensadores eles são estudados de maneira acrítica. O intelectual, se ele se diz marxista, ele vai lá ler o Marx e tenta concordar 100% com o que o Marx diz, sem perceber que a sociedade do Marx é um pouco diferente da nossa sociedade de hoje. O cara que é freudiano, ele ia lá, estudava o Freud e não percebia que quando a sociedade muda, os impulsos também vão mudar, as pulsões também vão mudar e que essas teorias freudianas podem sim ser inválidas, mas precisar de adaptações, já que vivemos uma outra realidade. O mesmo pode ser dito de Max Weber, o mesmo pode ser dito de Hegel. Então eles vão ser contra a ideia de pegar pensadores clássicos e ler como se eles fossem a Bíblia, sabe? Como se fosse a verdade revelada. Não, tem que olhar para esses caras sabendo que tem coisas que a gente vai adaptar, tem coisas que a gente vai excluir, tem coisas que a gente vai criticar e só dessa forma as teorias tradicionais vão se tornar válidas para explicar o mundo de hoje. Se eu tentar pegar a teoria antiga e vê-la somente como ela era e continuar com ela igualzinho, ela não vai me servir. Ela não vai me servir para o mundo atual. Eu preciso partir de uma crítica, de uma análise mais bem fundamentada, para que eu possa deslocar essa teoria daquela sociedade, para que ela me ajude a entender esta sociedade de agora. Então, quais são as maiores influências que esses pensadores da escola de Frankfurt vão ter? Se tu quiser anotar, tá? Coloca aí influências da escola de Frankfurt. Influências da escola de Frankfurt. Primeiro, tu pode colocar o nome do Marx, porque certamente é a influência maior. A gente tem uma escola aqui primordialmente de marxistas, só que marxistas não ortodoxos, né? A gente chama de marxistas ortodoxos aqueles mais apegados de forma tradicional ao marxismo, e a escola de Frankfurt, como a gente viu, está mais aberta a adaptar essas teorias a uma nova realidade. Então Marx foi uma influência fundamental. Outra influência fundamental foi Freud. A gente teve a questão do Max Weber. O conceito de desencantamento do mundo de Max Weber foi muito utilizado pela teoria crítica. A gente pode colocar Hegel, já falei do Hegel. A gente pode colocar aí o Kant, a ideia de razão crítica que a gente vai trabalhar em sequência é muito devedora da obra kantiana. Então a gente percebe que o timezinho ele é bem formado. Ó, algumas influências só, Marx, né? Freud, Hegel, Max Weber e Kant, né? Mas sempre com uma perspectiva muito crítica, no sentido de não pegar aquilo como uma receita, saber que é preciso realizar modificações. A indústria cultural, pessoal, não vai ser um conceito que vai surgir do nada. Ela é resultado de muita análise e da aceitação crítica de influências de outras teorias. Quando tu junta Marx falando sobre a questão de como o capitalismo cria estruturas que lutam pela manutenção do próprio capitalismo. Tu pega esse Marx, junta com Freud, que mostra todo o poder do inconsciente e, de fato, o poder prático que o inconsciente tem de moldar o nosso comportamento, mesmo que a gente não compreenda o que está acontecendo. Daí tu pega o Hegel e pega a ideia de um idealismo dialético, uma visão de sociedade que entende a sociedade não como algo rígido, estático ou linear, mas sim como algo que vive e sobrevive das contradições.
Tu pega mais uma pitada do conceito de crítica kantiana. É isso que a escola de Frankfurt representa, né? É isso que a teoria crítica busca. É de fato o aproveitamento de teorias, mas não de maneira cega, de uma maneira a vislumbrá-las, mas também modificá-las quando necessário, beleza? O próximo conceito é o conceito de razão crítica. E eu até trago uma imagem de um dos livros, né, mais importantes para o desenvolvimento dessa teoria, um livro que foi escrito em conjunto pelo Theodor Adorno e pelo Max Horkheimer, chamado de Dialética do Esclarecimento. O que a gente vai perceber aqui nessa obra no concernente ao conceito de razão crítica? Aqui eu gosto bastante porque a escola de Frankfurt tem um rancinho com os iluministas, sabe? E daí eles começam a criticar os iluministas pra caramba, eu acho engraçado. O que vai ser dito? A base fundamental do conceito de razão crítica é uma espécie de problema que a escola de Frankfurt tem com um conceito de razão iluminista. A escola de Frankfurt, esses membros ali como Adorno e Horkheimer, vão dizer que o iluminismo meio que nos traiu, o iluminismo meio que nos enganou, entende assim, o iluminismo meio que nos enganou. O iluminismo tinha nos prometido que através da razão nós passaríamos pela emancipação do ser humano. Não, porque a razão é a luz, a ciência é a luz, daí vem o Kant com saperial, de ousar saber, daí o Kant dizia, não, porque a razão vai nos tirar da escuridão da ignorância e vai nos colocar na maioridade. Hoje é como se nós fôssemos menores de idade mentais, e o iluminismo, a razão, a ciência vão nos tornar maiores de idade. Então tinha toda uma promessa da razão como algo que viria para nos libertar, da razão como algo que seria emancipadora. E o diagnóstico que a escola de Frankfurt faz, pessoal, que esses membros como Adorno e Horkheimer vão desenvolver, o diagnóstico básico é que não foi isso que aconteceu. A razão e a ciência, em vez de terem sido utilizadas de modo a libertar, emancipar o ser humano, não, a razão e a ciência foram utilizadas como instrumentos de dominação do homem pelo homem. A ideia é que a razão e a ciência, que tinham sido dito que iriam nos libertar, elas desenvolveram tecnologias industriais não para o ser humano trabalhar menos, mas para o ser humano trabalhar mais. Desenvolveram um armamento, mas não pensando na segurança do ser humano, pensando na destruição mútua. Quem é que constrói a bomba atômica? Foi a religião? Foi a ciência? Quem é que constrói a AK-47? Foi a religião ou foi a ciência? Quem é que construiu as armas de maior potencial destrutivo até hoje? A religião ou a ciência? Então, o pessoal da escola de Frankfurt vai dizer assim, olha só, iluministas, né? A gente acreditou muito naquele papinho de que a razão iria nos emancipar, de que a razão iria nos libertar, mas na prática, a razão não foi utilizada para isso. Foi utilizada como instrumento de dominação. E daí eles vão dizer, em vez de termos uma razão crítica, que era o que poderia nos libertar, que era o que os iluministas tinham nos prometido, em vez da gente ter uma razão crítica, o que a gente tem hoje? Uma razão instrumental. A razão não como instrumento da liberdade, a razão como instrumento da dominação. E a energia elétrica não é para que a gente leia em casa, tranquilamente, de noite, no nosso lazer. É para que a gente fique mais tempo na indústria, trabalhando mesmo quando o sol diz que não é mais para trabalhar. Quando a gente tem o desenvolvimento do maquinário, do toyotismo, por exemplo, e a busca pela automação do sistema produtivo, o objetivo não é aliviar a carga humana, é não precisar de trabalhadores humanos, gerando desemprego estrutural. Então é isso que eles vão chamar de razão instrumental.
Nos prometeram uma razão que nos libertasse, nos entregaram mais uma ferramenta de quando os seres humanos dominam outros seres humanos. E daí vem a necessidade da chamada razão crítica. Então, segundo esses pensadores, a gente precisa desenvolver um novo modelo de criticidade, um novo modelo de razão mesmo, de forma de pensar, para que a gente não seja mais, para que a razão não seja mais uma ferramenta de dominação, mas agora sim de emancipação. E para isso, a razão não deve servir para manipular o outro. A razão por trás, por exemplo, do marketing, a razão por trás de algumas questões dos meios de comunicação, a razão por trás das estratégias de manipulação política. Não, a razão deve ser utilizada como forma de desmascarar todo esse jogo que tem ocorrido, né? Como forma não do sistema conseguir nos dominar ainda mais, mas a razão como forma da gente perceber a dominação do sistema. Primeiro passo inescapável para a emancipação dessa dominação. Então, quando a gente fala na proposta da razão crítica, é porque eles vão dizer, olha, aquela razão instrumental foi uma traição. Foi uma traição, nos prometeram liberdade e veio mais dominação de uns sobre os outros. A gente precisa se emancipar. E para isso, entender o que tem ocorrido, revelar o que essa ideologia dominante tem escondido, é um dos primeiros e inescapáveis passos para que daí sim a gente possa buscar a emancipação, beleza? Então a gente conseguiu construir, volta comigo, a gente conseguiu construir quando nasceu a Escola de Frankfurt, para que nasceu a Escola de Frankfurt, o que é essa tal de teoria crítica e quais as influências que eles têm na formulação dessa teoria, e agora o conceito de razão crítica tem a ver até com o objetivo deles, o que esses caras pretendem promover, né? O que eles querem que a sua teoria promova, uma razão vinculada a uma criticidade que busca a emancipação do ser humano na forma como a gente tem sido dominado por uma ideia de indústria cultural.